significa que tu não lembra direito como que soma, como é que subtrai frações. Sim. Que aqui, simplesmente colocar um meio no lugar do S. Meio mais 4. E aqui embaixo é 2 vezes S, né? Então, 2 vezes 1 meio. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tá. Então aqui a gente tem tanto uma soma de fração em cima, quanto uma multiplicação de frações embaixo. Embaixo. Então são contas diferentes, tem estratégias diferentes para resolver. Vamos resolver primeiro essa. O negócio é o seguinte: eu não posso somar frações que não têm o mesmo denominador. Por isso que lá na escola, né, quando a gente está na escola, nem no médio, no fundamental ainda, a professora ensina a fazer o mínimo múltiplo comum, para deixar os denominadores iguais e poder somar as frações. Né? Mas a gente nunca entende por quê. Agora eu vou te explicar. Imagina que tu vai numa pizzaria e tu vai com um amigo e você come um pedaço de pizza. Uhum. Certo? Tá aí, um pedaço de pizza, comeu esse pedaço. E seu amigo também come um pedaço de pizza. Ele comeu um pedaço também. E daí você chega em casa e fala, quantos pedaços de pizza vocês comeram? Aí você responde, 2. Tá errado. Definitivamente, vocês até podem dizer que comeram 2 pedaços, mas não tá certo dizer isso. Porque claramente um pedaço é muito maior que o outro. Não é mesmo? Então a gente precisa, de certa forma, igualar o tamanho dos pedaços para conseguir explicar para as pessoas. Né? De toda forma, a quantidade de pizza que tu comeu aqui foi 1 meio, né? Ou seja, tu tinha uma pizza inteira, tu dividiu ela em 2, portanto, o número de baixo significa, numa fração, a quantidade de pedaços que você dividiu algo inteiro. Então a pizza era o inteiro, você dividiu em 2. Aqui tá o 2. E 1 é aquilo que você tá pegando, no caso, comendo, né? Então, você comeu um pedaço, então, 1 aqui em cima. Teu amigo, a gente vai ter a mesma ideia aqui. Ele comeu um pedaço, só que de uma pizza que foi cortada em 4 pedaços. Né? Então, a parte de baixo da equação significa a quantidade que você repartiu inteiro. A parte de cima, quanto você pegou. Beleza essa primeira parte aí? Beleza. Beleza. Então, de fato, dizer que vocês comeram 2 pedaços está errado. A soma, em outras palavras, não é direta quando você está trabalhando com frações. Não é simplesmente somar e pronto. Tem que tomar esse cuidado de somar com a mesma quantidade de pedaços cortados. Então, o jeito aqui seria o jeito mais rápido, né? Existem outros jeitos, mas o jeito mais rápido seria você pegar a sua pizza e cortar ela para ficar igual a do teu colega. Né? Então, você repara que, na realidade, nesse esquema, você agora comeu 2 pedaços de uma pizza cortada em 4 pedaços. Né? Não mudou a quantidade de pedaços, não mudou a quantidade de pizza que você comeu, melhor dizendo. Né? A quantidade de pizzas é a mesma, mas agora você pode escrever como, né, como 2 quartos. 1 meio, então, é igual a 2 quartos. É a mesma quantidade de pizza escrita de outra forma. Matematicamente, qual foi a conta que ocorreu aqui para que virasse isso? A gente sabe que a gente cortou a pizza aqui no meio de novo. Mas matematicamente o que acontece é que você multiplica por 2 em cima e embaixo da fração. Quando você multiplica em cima e embaixo, você mantém a igualdade. Tipo, pegar a tua idade e multiplica por 2. Depois divide por 2. Não vai dar a mesma idade tua? É uma coisa aqui. Tô pegando a É sempre fração. por 2. Não é sempre por 2. Aqui, no caso dessa pizza, foi, mas se tu tivesse cortado em mais pedaços aqui, tu ia ter que multiplicar por mais número. Ou se tivesse repartido de outra forma, se ele tivesse comido uma pizza cortada em 3 pedaços. Então tem que se adaptar à tua situação. Não existe sempre na matemática, de modo geral, assim, né? Sempre, mas para números não. Beleza, então a nossa fração meio é a mesma coisa que 2 quartos. Agora a gente consegue fazer a soma, porque a gente está falando de pizzas cortadas na mesma quantidade de pedaços. Então, em vez de 1 meio, 2 quartos. Agora você pode dizer com razão que vocês comeram 3 pedaços de pizzas cortadas em 4. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Não? Beleza. Então é assim que a gente faz rapidamente uma soma de frações, tá? Pelo menos a compreensão de soma de fração é isso. Né, normalmente os professores eles só mostram a fórmula de resolver lá e não ajudam em nada porque tu acaba esquecendo, né? Assim, acho que fica mais claro como fazer.
Claro que o professor na faculdade ele não vai voltar a isso, né? Porque Sim, é um assunto meio antigo. Então, quando tu tiver esse tipo de dúvida, fala comigo, tá? tá bom. Agora, qual que é o Ah, não, problema eu nem aqui? Oi. pergunto muita coisa lá, porque senão fica é, muita pergunta aleatória. É. E aí, hoje a gente perdeu uma aula inteira, por causa disso, corrigindo só os exercícios, porque as pessoas ficam com dúvida, porque ele explica muito. Ele explica muito, muito. E aí surge dúvidas. Uhum. E aí a gente perdeu a aula inteira só para corrigir os exercícios. Tipo, a É. outra turma já tá na sexta. Como é que fala? A gente vai fazer por determinantes? Determinantes? Derivada, tu quer dizer? Derivadas. Isso. A outra turma já tá na sexta lei da derivada e a gente nem começou. É. Tua turma é do pessoal que entrou no meio do ano, né? Não, Só só tu, no tem caso. 3 alunos que entram no meio do ano. Ah, entendi. É, teu professor deve estar tendo que voltar em muita matemática básica, né? O Sim. pessoal não tá lembrando. Daí não tem como avançar mesmo, porque derivada, se ele quiser, ele pode colocar umas derivadas que nem eu sei resolver, né? É, Tem derivada da apostila que eu uso que eu tenho dificuldade. Entendeu? Então derivada é um negócio muito complexo. Por sinal, cálculo, né, é a matéria que mais reprova nas faculdades. sim, Na minha turma, por exemplo, dos 40 que entraram, só 4 passaram. caceta. Desses 4, 3 com exame. Então é assim, né? Você cursou ITA? Você É, ficou lá, né? no caso, na época da graduação, né? Daí é tenso mesmo. Cálculo é uma matéria que pega muito, assim. Cálculo é uma matéria que pega muito. Então, por isso, não se sinta muito mal, ainda mais que tu não lembra um pouco da matemática básica. De toda forma, vamos lá. Ah, A gente tem que fazer essa soma. tá. Daí o que que acontece, né? Como eu falei, o denominador tem que ser igual. Mas, poxa, eu não estou vendo nem denominador, isso aqui é só o número 4 normal, verdade? Então a gente tem que induzir um denominador nele. Lembrando que qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então olha só o que eu vou fazer. Fazer 4 dividido por 1. Agora o 4 virou uma fração, Tá. ok? Uhum. Beleza? Aí Então, multiplico cruz? agora você pode multiplicar por 2, né? Por quê? Porque a gente quer que o denominador seja igual nas duas frações. Então, se eu multiplicar e dividir por 2, né? Não muda nada. 4 vezes 2 em cima, 1 vezes 2 embaixo. E a nossa fração vai virar 1 sobre 2, né? Aqui não muda nada. Mas aqui mudou 4, bem, eu acredito que, para ti é tranquilo, que 4 é a mesma coisa que 8 sobre 2, né? Sim. 4. Então agora tu pode somar. Esse aqui é um pedaço de pizza, de uma pizza cortada em 2. Esse aqui é 8 pedaços de pizza, de pizzas cortadas em 2. Então é pedaço pra caramba. Portanto, tu vai ter 9 pedaços de pizza cortada em 2. 9 meios. Isso aqui dá 9 meios. Parte de cima, 9 meios. Beleza, já podemos substituir isso ali. Agora a parte de baixo. Multiplicação. A regra é diferente, tá? Vamos para a regra da multiplicação agora, mas ela é mais fácil. Por incrível que pareça, multiplicar a fração é mais fácil que somar. Tá. O que acontece é que quando você multiplica a fração, você tem que multiplicar a parte de cima com a de cima, de baixo com a de baixo. Mas não tem parte de baixo aqui, sem problema. A gente coloca a parte de baixo aqui. Você cria uma parte. Basicamente isso. Agora sim, cima, cima, baixo, baixo. Então, 2 vezes 1 dividido por 1 vezes 2. Bem, dá para fazer várias simplificações aqui, mas claramente, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Ó, 2 sobre 2, quanto é isso? Divido 2 bolachas para 2 pessoas. Uma para Então, cada. Tá 1. Então, a nossa fraçãozinha aqui embaixo fica 1. Que legal. 9 meios sobre 1. Ou 9 meios dividido por 1. Vai ficar 1. Vai ficar, desculpa, vai ficar 9 meios. Né? Porque se tu divide por 1, não muda nada, né? uhum. Divida o ano que a gente está, 2022 por 1 na calculadora. Vai dar 2022. 9 meios. Beleza? A resposta é 9 meios. Beleza. Beleza. É isso aí. Então, Ai, fizemos aquela que você não entendeu bem. Regras de fração. O que faltava para ti era a regra de fração, né? era a regra de fração. Isso. E aí eu também tenho que fazer alguma que tem raiz quadrada, que eu te mandei lá nos exercícios. Tem.
Certo. E uma de infinito. Tá, Mas aqui. Tu pode apontar lá nos arquivos qual exatamente, onde exatamente está isso? Tá na sim, apresentação de PowerPoint, será? Não sei. Tem muito mandar agora. arquivo ali. Aqui. Vamos ver. Ah, é isso mesmo. Pô, o professor fez slide no PowerPoint. Normalmente o pessoal de exatas faz em outro programa. Beleza. Temos algumas com raízes aqui no slide 10, né? Sim. Vai fazer a C, é isso. Pode ser. Vamos fazer a C, então. Tem uma raiz, mas o que tu precisa saber é só o valor de algumas raízes quadradas, né? Então vamos aos poucos aqui. Vamos pensar só na raiz, depois a gente pensa no... Bem, melhor aplicar já o menos 2 de toda forma, né? Vamos aplicar o menos 2 no lugar do x. Tá. X elevado a 4, então vai ficar menos 2 elevado a 4. Então, cuidado. Com o sinal, você tem que tomar muito cuidado. Você tem que colocar dentro de um parênteses para indicar que, quando você for elevar a 4, você vai elevar o sinal também. Tá bom? Por quê? Porque o x é menos 2. E como o x está elevado a 4, então o menos 2 tem que ser elevado a 4. O menos está junto. Tá. Então aqui, ó, apesar de não ter nada elevado, também tu vai ter que tomar esse cuidado, né? 4 vezes menos 2. Se tu não colocar o parênteses, tu vai ter sinal de vezes do lado do sinal de menos, isso não se faz. Tá. Beleza. Então agora a gente tem que elevar menos 2 elevado a 4, né? Então é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Portanto, né, a primeira coisa que tu tem que lembrar é, apesar de ter o sinal de menos aqui, como o nosso expoente é par, como ele é par, a É. resposta vai dar positivo. E também, mas não tem nada a ver com o menos da frente? O que tem a ver é que ele está elevado também, né? Pelo fato dele estar, por esse sinal da frente estar elevado também, é que ele vai ficar positivo. É aquela regra que eu já te falei, né? Sim. Vou escrever aqui. Todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Essa é a regra. Sim. Ok. Agora, então, tu só tem que saber quanto que é 2 elevado a 4, né? Quanto é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não é 16. difícil. 16, exatamente. Então, o primeiro numereco ali deu 16. Muito bem. Agora, menos 4 vezes menos 2. Bem, aqui tu tem uma multiplicação de números negativos, né? Então, tu também tem aquela regra que o professor cansa de repetir. Menos com menos dá mais. Né? Na multiplicação, menos com menos dá mais. Uhum. Essa é a regra, é na multiplicação. Tem muito aluno que erra depois e acha que na soma e na subtração também, nada a ver. É na multiplicação, menos com menos dá mais. Então, como é menos 4 vezes menos 2, vai ficar mais 4 vezes 2, que é 8. E aqui tem um mais um, que não faz nada com ele. Tudo bem até aí? Tudo bem. Então tá bom, qualquer dúvida fala. Então agora é 16 mais 8 mais 1, né? No caso é 16 mais 9, que é 25. Só fiz a soma ali. Nada demais. E agora eu tenho que fazer a raiz quadrada de 25. Você por acaso sabe qual é? 5? 5, exatamente. 5 e menos 5, né? É. Na realidade é os dois, porque os dois multiplicados por ele mesmo dá 25. Né? Menos 5 vezes menos 5 é mais 25. Mas eu tenho obrigatoriamente colocar o sinal de mais e menos ou eu posso colocar só o 5? Se tu colocar só o 5, tu tá indicando que a resposta é só 5. E tá errado dizer que é só 5. Tu tem que dizer que é mais ou menos 5. Tá. Se tu não gosta de escrever o sinal de mais e menos, tu pode colocar o símbolo do módulo, que o professor vai entender. Módulo de 5. Tá. Mas eu recomendo mais e menos 5 para todo mundo entender.
Alguma outra aqui dessa listinha que tu tenhas alguma dúvida? Não, essa de baixo não. Acho que não. Não? Que bom. Então fizemos uma com raiz aí. Que tal você fazer uma agora? Posso Vou, fazer? bo- Ah, vou tem. bolar uma de boinha aqui pra você. Tá, enquanto você pega, eu tenho um trabalho de física e eu gostaria que você me ajudasse também. Claro. Eu No vou pegar problem. para te mandar. Próxima aula a gente faz só física. Que eu acho que eu aprendi menos ainda. Acontece. Isso aqui. Eita. Peraí, eu vou pedir pra pessoa mandar. Sem problemas. Ah, não, já responderam. Aí depois a gente faz na próxima aula, então. O Beleza. que coloca. O que colocar nesse mar. Mas eu vou te mandar de qualquer forma pra você olhar. Porque o pessoal lá também não tá sabendo. Eu acho que você vai entender. Vai, vamos voltar aqui. Tá. Então, limite tende para -3, raiz quadrada. Vou trocar o x pelo -3 entre parênteses. Menos -3. Aqui, o 2 elevado. Feio. No meio da folha. Então, levar fica 3 vezes 3, 9. 9 vai ficar positivo. 2 menos -3. Vai ficar doce a resposta? Raiz quadrada de 12? Raiz quadrada de 12? É. Isso mesmo. Trocou o sinal certinho. E a raiz quadrada de 12 não tem muito o que fazer, tá bom? Que dá vírgula, é zero? Não, zero não, dá um. Daqueles monte de número. Dá um número de vírgula, exatamente. Bem, deixa assim. Provavelmente teu professor não vai cobrar a fatoração. Ele já falou que não. Então tá bom. Se puder deixar número de vírgula, deixa o número de vírgula. Beleza. Beleza, então eu fiz aqui a que tu queria. Agora tu quer fazer esse negócio de física aqui? A dúvida deles, que eu nem peguei esse negócio, o que colocar nesse mais e menos aqui, nos parênteses? Nos parentes? Vamos ver o que põe nos parentes. Tu tá falando do parentes? Da questão 4, então, tu tá falando. Deve ser. Vamos ver aqui. Eu não ensinei o texto todo, mas vamos ver. Deixa eu salvar para te mandar depois. Aqui é a soma das medidas. Ah, tu quer fazer a 3? Então, essa 3 aí. Vamos continuar aqui? Porque vai misturar, vai dar. É, tu que sabe. Não. Vamos continuar aqui. Desculpa. Beleza. Eu não tô entendendo o que tu tá querendo de ajuda, mas eu te ajudo, não tem Não, problema. nem eu entendi o que ela falou. Enfim, bola Certo, pra frente. beleza.
Tá, de toda forma, né? Tá, eu vou dar só um pincelê aqui, depois a gente continua o cálculo. Essa primeira é só tu somar e dividir por 5, nada demais. Daí tu vai ter uma média, né? E a 4 é determinar a intensidade da força de atrito estático, mas eu não sei qual é a massa do objeto. Acho que tá faltando as Então, outras, né? Que aqui é a 3, né? é, então, é porque a gente não mediu o objeto e nem nada. E ele quer que a gente faça o cálculo. Sem De toda, medir o negócio. bem, tudo bem. O problema é, de toda forma, a força de atrito, né? Força de atrito, ela normalmente é dada por mi vezes normal, que por sua vez normalmente é dada por mg cosseno θ. Já que tem ângulo, tem cosseno θ. Então eu preciso saber quem é o mi. Eu não tenho quem é o mi. Preciso saber quem é a massa. Qual é a massa desse objeto. O ângulo eu até tenho. Ele falou aqui sobre ângulo, né? Dá para achar. Mas sem o mi e sem o m não dá para saber. Né? Sem a massa e sem o coeficiente de atrito. Bom, deixa isso pra lá. Então, beleza. Agora a gente vê isso. O que mais nós temos de cálculo? Porque não tem mais nada ali que tu me mandou. Não, hoje não teve nada. Então, eu acho que a Certo. gente poderia, sei lá. Eu acho que a gente poderia focar um pouco em algumas propriedades de potência, né? Que tu disse que se assustou a hora que eu passei ali. Sim, 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 sim. Não acha? Eu acho que seria bem legal. Eu tenho um livro aqui que apresenta de uma forma bem legalzinha, com os exercícios bem tranquilos, assim. Sai de leve, beleza? De leve. Beleza. É que é do médio o livro, né? Então a ideia é ser um pouquinho mais leve, assim. Não Ele lembro nem começa com eu revisão nem do tava. fundamental. O problema é se eu não lembro. A gente puxa da tua memória aí. Vamos ver o que sai. Aqui, ó. Posso até te mandar esse livro depois, eu recomendo a leitura dele, porque ele é bem cheio de exemplos, bem bonitão, assim, dá vontade de ler. Tá. Sim, pois. Aqui, beleza. Bem, qual que é a ideia da potência, né? É esses crescimentos meio rápidos, extremamente rápidos. Tipo aqui a melhora dos computadores, né? Então a gente vai calcular isso, basicamente, esses crescimentos exponenciais. Que começa entendendo como funcionam as regrinhas de potência, né? Então, ele dá uns exemplinhos aqui do uso da potência, por exemplo, das bactérias, né? As bactérias, elas não crescem como, por exemplo, cresce do quando tu vai comprar roupa, por exemplo, né? Se tu vai comprar 5 camisas que custam o mesmo preço, cada camisa é R$ 30. Então vai crescendo de 30 em 30, 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30, é assim que se cresce um processo linear homogêneo. Tá. Mas quando tu tá falando de potência, não. Potência lida com crescimentos grandes demais, que tu dobra, 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 dobra. Por exemplo, as bactérias aqui, né? Se somasse de 2 em 2, seria 2, 4, 6, 8, 10. Mas de fato não é o que está acontecendo de uma geração para outra. De 1 foi para 2, de 2 foi para 4, de 4 foi para 8. A próxima já vai ter 16 bactérias. E na outra 32, na outra 64. Então tu está dobrando. Dobrar é diferente de sempre somar o mesmo valor, né? Eu prefiro dobrar todo mês o que eu tenho Do no que? banco do que somar o meu salário todo mês, sacou? Tipo, eu prefiro. Mas infelizmente não é assim, né? Entendeu? A ideia é essa. Essa é a diferença de potência para um crescimento normal, linear. De toda forma, nós temos aqui algumas regras, né? Não adianta só saber a lógica, tem que saber as regrinhas para fazer as contas. Essas regras aqui são extremamente fundamentais, tem que decorar. Eu vou até colar lá no teu WhatsApp. Tá. Primeira regra, A elevado a zero igual a 1. Então, se tu vê uma coisa elevada a zero, você pode ter certeza. Pode ser o que for, pode ser um número, pode ser uma letra, pode ser um desenho de um coraçãozinho. Se tiver elevado a zero é 1, acabou. Se tiver elevado a 1, é ele mesmo. Então, qualquer coisa elevada a 1 é ele mesmo. Tua idade elevada a 1 é ela mesma. Portanto, às vezes a gente tem que lembrar disso quando vai fazer contas. Às vezes aparece um número sem nada elevado. Mas tu precisa fazer uma conta de potências, de expoentes. Aí tu tens que lembrar que tem um escondido ali. Sempre tem um escondido no expoente de um número que não aparece nada. Por exemplo,
Tu tem 24 anos, né? Sim. 24 e 24 elevado a 1 é a mesma quantidade de anos. Uhum. Mas a gente não fala elevado a 1 porque não faz sentido, né? Não precisa. A elevado a n, né? Aí é a regra básica. Quando nós temos um n aqui, esse n ele indica a quantidade de vezes que você vai repetir a multiplicação do cara de baixo por ele mesmo. Então, como eu estou elevando a n, é a vezes a vezes a vezes a vezes a vezes a n vezes. Se o a fosse 3, a vezes a. Se o a fosse 5, a vezes a vezes a vezes a vezes a vezes a. E assim vai. E essa regra aqui é aquela que eu te passei na aula passada que tu ficou meio confusa. É a regra mais confusa dessa primeira parte mesmo. Quando tu tens um expoente negativo, tu pode pegar a coisa e jogar para a parte de baixo, trocando o sinal do expoente. Agora ele ficou positivo. E agora vem. Oi, diga. Aí você joga na fração. Exato, a parte de baixo de uma fração. Minha amiga, se liga no seguinte. Se a regra ela vale da esquerda para a direita, ela vale da direita para a esquerda. Ou seja, se tu tivesse isso e por algum motivo tu quisesse transformar numa coisa sem fração, tu poderia fazer. Lembrando dessa regrinha. Aí uma coisa, né, desse jeito, com fração, a na n na parte de baixo, tu pode transformar em a elevado a menos 1n, elevado a menos n, a elevado a menos n. Então o negócio é o seguinte, a matemática é assim, são ferramentas. Tu usa aquela que tu precisa, no momento, né? Por exemplo, não é muito legal parafusar um parafuso com uma faca, né? É melhor usar uma chave de fenda. Mas se tu precisar, usa faca, né? Mas o que eu quero dizer, tem ferramentas melhores, cada ferramenta tu usa numa determinada situação. São ferramentas, não vai usar sempre, não tem sempre na matemática. Sim. Vamos ver alguns exemplos aqui, se liga. Menos 2 elevado a 3. Lembra que eu te falei que tem que repetir tudo? Ele repetiu tudo, incluindo parênteses, tá vendo? Aquilo que eu te falei na aula passada. E ele repetiu 3 vezes, porque tem o 3 aqui. Aqui ele repetiu 4, porque tem o 4 aqui. Daí tu tá pensando assim, professor, está se repetindo. Só que ontem tu pegou e multiplicou por 3 quando eu fiz isso. Né? Então a gente sempre tem que falar essas coisas que parecem básicas, mas na hora que você vai fazer a conta não é básico, entendeu? Então, repete tudo. O 3 não apareceu na conta, ó. Não tem 3 aqui. Ele só indica a quantidade de vezes que tu vai repetir a multiplicação do cara de baixo. Muito bem. Aqui, mesma coisa. Ah, mas é uma fração. Sem problemas. Repete as frações. 5 vezes 2, 5 vezes 2, 5 sobre 2, 5 sobre 2, 5 sobre 2. E daí agora tu vai utilizar a regra que eu te falei de multiplicação de fração. Par de cima com a par de cima, par de baixo com a par de baixo. Sim. 5 vezes 5 vezes 5, 125. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Tá. E assim vai. Outra regra aqui, 8 elevado a 1, 8. Aquilo que eu te falei, sempre que elevar 1 é ele mesmo. Sempre que elevar 0 é 1. Sempre que eleva 0 é 1, independente do que for, incluindo uma coisa com parênteses, com sinal de menos, vai ser 1. E aqui a regrinha de trocar de sinal, né? Ó, 4 elevado a menos 2, 1 sobre 4 elevado a 2. Que tu pode escrever como 1 sobre 16. E aqui vem uma regra muito massa, que é quando tu tem uma fração elevado a uma coisa negativa, né? Bem, tu também joga a fração toda para a parte de baixo da fração 1 sobre. Né? Então, aqui, ó, fração toda aqui embaixo. E daí tu eleva ao quadrado. Você resolve a fração primeiro? Ah, não, continua. Isso. Tu pode resolver. Bem, a ordem que tu faz isso não importa muito, tá? Essa é a ordem que ele fez aqui. Não significa que tu não poderia seguir por outra ordem e chegar na resposta certa também. Mas daí é contigo, né? Seguindo o que o livro fez aqui. 7 vezes 7, 3 vezes 3. 49 sobre 9. E agora vem o legal. Existe uma regra de fração que diz o seguinte: quando tu tem uma fração na parte de baixo, tu pode inverter ela, jogando a parte aqui de baixo lá para cima, multiplicando. Então vai ficar 1 vezes 9, que dá 9 aqui em cima sobre o 49. Então é uma regra de fração, que ele não fala aqui no livro. Por quê? Porque, novamente, essa regra é lá de antigamente, né? Esse livro é um livro do terceiro ano, do primeiro ano do ensino médio, isso aqui. E esse negócio de regra de fração já é uma coisa meio anterior, lá do sexto ano, sétimo ano. Sacou? Então aqui, 9 vai para cima por regra de fração. Então uma forma bonita de reescrever isso é isso. E se ele tivesse em cima, mesma coisa? Se ele tivesse em cima, como assim? Se a fração fosse 49 sobre 9, tudo isso sobre 1? Isso.
Daí fica simplesmente 49 sobre 9. Não vai inverter, porque a fração já está na parte de cima. A fração só inverte quando ela está na parte de baixo. Tá. Então ficaria 49 sobre 9, não 9 por 49. Tem muita diferença uma da outra. Tá. Aqui, ó, até é o que ele faz aqui, ó. Ele fala assim, para agilizar, né? Ele inverteu primeiro a fração. É uma forma de fazer. Vai chegar na mesma resposta. Ele inverteu aqui, veja que ficou positivo, mas ele teve que inverter a fração. Uhum. Beleza. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui nós temos as regras de operações agora. Então, é bom tu decorar não só a regra matemática, mas a frasezinha ali do lado, porque isso vai te lembrar, né, se tu decorar a frase. Vou mandar para você no WhatsApp também. Qual que é a primeira regra ali, Milena? Ó, numa multiplicação, bases iguais, somam-se os expoentes. Professores costumam repetir muito isso. Na multiplicação, base igual, soma expoente. Muito bem, então por isso A elevado a M vezes A elevado a N fica a soma. Agora, tu sempre tem que fazer isso? Não, é uma ferramenta. Tu vai usar quando for apropriado. Na divisão também. Ah, Base... Oi, e, eu, diga. e eu vou saber, se eu tiver decorado, eu vou saber o que usar? Ah, daí eu não sei, né? Vai É, depender de ti daí. Não sei a questão, não sei se a questão vai te enganar de alguma forma. Tem questão que nem eu sei direito por onde começar. Porque às vezes eu vou ajudar gente que vai fazer Enem e tal, e tem uma resposta específica ali no Enem. Mas você poderia obter uma outra resposta que também estaria certa. Então vai depender também da questão, de como beleza. está a tua memória na hora. Muitas situações, você não tem como prever, né? Ó, quando for uma divisão, tu tem que diminuir o de baixo. Trocar o sinal do cara de baixo, na verdade. Tá bom? Tá. Na divisão, bases iguais, subtrai o expoente. Aqui essa é bem legal, ó, porque tu tem uma potência de uma potência, né? O A elevado a M está elevado a N. A elevado a M é elevado a N. Daí a gente fala assim, potência de potência multiplica essas potências. Veja que ficou M vezes N aqui, não é mesmo? Tá. Belezinha, belezinha, belezoca. Então é isso. Claro, novamente, é uma ferramenta. Se tu quiser resolver isso aqui primeiro e depois elevar a N, pode ser também. Não tem problema nenhum. É o que for mais apropriado. Aqui, veja que tu tem bases de valores diferentes, né? A vezes B, dois números diferentes elevado a N. Você pode fazer cada um deles, né, separadamente. Ou você pode, vendo uma coisa como essa, juntar e deixar desse jeito aqui. É o que for mais apropriado. E o mesmo na divisão. Aqui tem uma série de exemplos, né? Tu disse que gosta de aprender com exemplos. O que não falta é exemplo nesse livro aqui. Pois é, tem bastante mesmo. Tem, para todos os casos. Beleza. Depois a gente pode dar uma olhada nisso. Eu acho que a gente pode pular a notação científica por hora e tentar fazer uns exercícios aqui bem de boa, né? Ele, nesse primeiro exercício aqui, ele mostra coisa assim bem mastigado, ó. 7 Tá. ao quadrado vezes 7 ao cubo. Como é que fica essa parada aí? Ele não quer que tu chegue na resposta. Ah, vai dar trocentos mil e não sei quantos. Ele não quer saber isso. Ele só quer saber como vai ficar a potência, como é que vai ficar o número na parte de cima, né? É essa a ideia aqui desses exercícios, tá bom? Anyway, vamos fazer desse 2 que eu acho mais legal. Eu quero que você olhe o 2 aqui e escolha 2 para eu fazer aí. Depois eu vou te pedir dois parecidos. 2. Escolhe 2 aí para eu fazer. Vamos na Q Letra Q. e vamos. Hum, E. Q e E. Q e E. Certo, mano. Agora vamos para minha tela aqui. Beleza. Vamos fazer a E primeiro, porque ela vem primeiro no alfabeto. Qual que é o esquema da E, né? Menos 2 elevado a 3. Aqui tu tem que tomar um cuidado, para não confundir as coisas. Quem está elevado a 3 é só o 2, não é o menos. Para que o menos fique elevado a 3, teria que ter um parênteses, sacou? Mas não tem parênteses ali. Uhum.
Só o 2, é só quem está embaixo. Quem está embaixo é só o 2. Então, olha só o que acontece. Vai ficar menos, porque o menos tem que estar ali, ninguém está mexendo com ele. O menos está ali. E agora eu Tá. vou repetir a multiplicação do 2 três vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? Porque quem está elevado ao cubo é o 2. Não é o menos 2. É só o número 2. E agora você tem que resolver essa conta, que não é nada demais. Né? O menos continua, ninguém mexeu com ele. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então a resposta é menos 8. Tá. Beleza? Beleza. Se o sinal não tá junto, não entra no meio da conta. Só repete ali, faz os números que tu tem que fazer, beleza? Qualquer dúvida é só falar. Tá. Vamos para o próximo. Para o que supostamente é mais difícil. Aqui é que nem o do exemplo do livro, né? Mais ou menos. Dá para fazer de dois jeitos. Eu vou fazer do jeito fácil. Porque você me parece ser uma pessoa muito prática. Então vamos fazer do jeito prático. Como a Uhum. gente tem um sinal de menos aqui, a gente já entendeu que o sinal de menos ele inverte as coisas. Então vamos para o inverso aqui. O inverso de 5 meios é 2 quintos. É trocar quem está em cima por quem está embaixo. Tá. Mas eu só mexi com o sinal, não mexi com o número ali. Continua sendo 2. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tudo bem. Então repete quem está embaixo duas vezes. Quem está embaixo é todo mundo. 2 quintos e o parênteses também. E aqui como é que fica, né? Bem, como eu te falei, multiplicação de fração é de cima por de cima, de baixo por de baixo. Que fica 4, 25 avos. Bom, Tá. Beleza. é uma pena que tu tá no PC. Desculpa. Que tu não tá no PC. Porque eu vou te mandar isso aqui, né? E tu poderia usar como colinha os exercícios. Como eu não sou malvado, eu vou fazer o seguinte. Tá Eu conseguindo dou enxergar bem print aí? se eu precisar, eu vou na galeria. Tá bom. Bem, eu vou deixar desse jeito por hora aí. Tá. Vamos fazer uma parecida com a que você me pediu. Você vai fazer esta. Tá. E a outra parecida com que você me pediu é. Você me pediu aí, né? Vou pedir a C para você. Bem, vai tentando aí. Primeiro você me ajuda. Tem a faca e o queijo na mão. Eu vou Tá. pegar um cafezinho e já volto. Senão eu vou ficar maluco. Fechou. Hoje que eu tô dando aula sem parar desde as 9. Você acredita? Eu acredito. Tu acredita? Tu viu minha agenda, né? Beleza, eu já volto. Tá.
Sorry. E aí, será que você Sem chegou na problema. resposta? Acho que sim. Alô? Oi? Chegou na respostinha? Sim, sim. Pode me falar então. É... ó, AS é 25 quartos. A S é 25 quartos? Isso. 25 quartos? Não, não tá elevado ao quadrado. Tá elevado Claro a que menos tá. 3, né? Não, a S tá elevada a menos 3. Claro que tá. Ô, caceta. Ai, que beleza. Eu ainda É, até inverti. essa parte tá certa. Agora, na realidade, é só tu multiplicar de novo, né? De novo, multiplique por 5 meios. Ai, cacete. Multiplica esse teu 25 quartos aí por 5 meios. É, 125 Em cima é 125. e 8 E 8. 25, 125 oitavos, isso mesmo. E a C deu quanto? menos 25. Menos 25, porque a gente repete só o cara que tá coisado ali pelo 2. Que Tá, tá elevado. Tá coisado, parece o tá Tiririca falando. coisado. Parece o Tiririca. Beleza. Eu vou pegar algumas que eu acho interessante também você treinar. Que são as um pouquinho mais difícil. Ou não, vai, né? Tu manja aí das paradas. Eu quero que você tente, eu vou te ajudar, tá? Tá. Não é dúvida, mas eu quero que tu tente sozinho primeiro. Então eu tô aqui. E aí, acho que não dá tempo Para quê? para eu mandar uma de física, já que a gente já tá trocando. É um. Tu quer física? Esse Eu é faço. um, Aqui é o gosto do freguês, sacou? O que tu quiser eu um e faço, mas um. tu tem que dizer. Não, não é um e um. Olha lá nas regras, que não vai Ué, dar um e um, não. o F é um. O F é um? O F é um, verdade. E um por 43 vezes vai dar ele mesmo. Um vezes um vezes um vezes um. Ah, então você me corrigiu, é verdade, não tinha olhado. Os dois dão um, certo. Ó, você tá voando. Aí nós temos essas 4 contas para fazer aqui. Só que elas são bem parecidas uma com as outras, né? Vou até separar aqui quem é parecida com quem. Tá. Pode usar a resposta de uma para te auxiliar na outra. And, para finalizar, acho que essas duas aqui são muita treta. Se tu resolver tudo isso aqui, tu tá manjando toda a parte inicial de potência. Então vamos lá, J, 2, menos 3, 3. Então, no caso da J, ele vai. Não, nada não. Porque o sinal tá dentro. É. Vamos continuar vendo. Hum, ca-
Qualquer dúvida, fala, tá? Tá bom. Quando a potência é negativa, eu preciso inverter para ficar positivo? Esqueci. Essa. É? Oi? Tá ouvindo, não? Não. Falhou. Tá. Tinha falhado? Em Sim. qual conta tu tá falando? Tu tá falando T. da T de tatu? Isso. Certo. Como nós temos o -3 aqui, né? Quando a gente inverte a fração, dane-se o sinal. Tô falando da Sim. fração. Esse cara troca de sinal, ele fica Sim. positivo. Isso Tá. aí. Então tava no caminho certo. Hum. E no caso da U, os dois são negativos, fica positivo? Não, calma aí, calma aí. Como é que ficou a tua T, só pra eu saber? Menos 125 oitavos. Perfeito. Agora, veja, o sinal de cima não tem nada a ver com o sinal de baixo. Ah, então vai ficar. O sinal de cima só serve para inverter quem tá aqui. É verdade. Verdade. Então, o -2 vai virar quem quando invertido? Me fala. É a regra. É Quando a regra que invertido, é. um. Vai ficar 1 sobre -2. Tudo isso elevado a 3. Uhum. Beleza? Beleza. Beleza. Terminei. Ah, então me fala as coisas aradas aí. A J ficou menos 8,27. -8 sobre 27. Muito bem. A K menos 16,81. Errou! Por quê? A parte do 16 sobre 81 tá certo. Pô, mas o sinal é positivo. Ah, Porque ele tá verdade, elevado a um número par. verdade. O número par, verdade. Tá. O N é 1. O N é 1, verdade. O O também é 1. Errado. Negativo? Um negativo, agora sim. Uhum. O Ah, T é menos 25 oitavos. certo. E o outro é 1/6? 1 por 6? É. Ah, Ou é 2 vezes 3 a parada agora. não é Não é 2 vezes 3. É 2 vezes 2 vezes 2, né? 4, 8. Que é 8. Só que é negativo. É 1/8 negativo. Por quê? Porque o 3 não é par, o 3 é ímpar. Trocou o Hum, sinal aqui porque o 4 era par. 3 é ímpar, então permanece negativo. Na prática é isso aqui, ó.
Esse com esse vai ficar positivo, de Eu fato esqueci fica o sinal. 1/4. Só que agora tu tem que multiplicar pelo outro ali. Então menos com mais dá menos, vai ficar negativo, menos 1/8. Entendi. Beleza, bro? Beleza. Pode mandar aí o que tu falou de física, vamos ver se eu consigo te ajudar. Você não. Já tá terminando, acho que não vai dar tempo, não. Mas vamos lá, eu sou monstro. Hum. Você, mas eu não. É, tem isso. Posso te dar a resposta, né? Talvez explicar exatamente passo a passo não dá em 4 minutos, de fato. É, mas eu acho que entendendo isso, tipo, acho que mais fração, eu vou conseguir fazer. Porque eu tava na 2, fazendo a 2. Tu tá falando dessa reta aqui, né? Isso. E quando eu fui pesquisar sobre. Ai, não quer abrir. Eu vi o exercício resolvido já, só que aí eu não consegui chegar no valor. Certo. Eu Que vou eu te falei falar assim, uma coisa, Milena. Esse problema, apesar de ser uma questão de física, é a coisa mais importante da matemática, que é a equação da reta, função de primeiro grau, função afim, polinômio de primeira ordem. É a coisa mais importante que tem na matemática. Se tu entende isso, tu entendeu 50% de toda a matemática que existe, tá? tá. Então é mega importante mesmo saber isso. Até quando tu falou que estava um tempo sem estudar, eu queria passar essa matéria já nas primeiras aulas. Só que daí, né, acabamos que a gente já foi direto pro limite. Não, mas a gente pode fazer essa aula, não tem problema. Se você Uhum, quiser a aula que vem, a gente pode fazer. certo, Só preparar. certo. A questão é, aqui tu tem que encontrar a equação dessa reta. É isso. Tu Sim. tem uma reta, ele deu 2 pontos aqui, tu tem informação suficiente para achar a equação. E do que se trata essa equação? Aí é a interpretação física. Essa equação é uma equação que converte de Celsius para escala W. Sim, quer ver? Eu vou te mandar o que. Como eu tava fazendo. Pra você ver. Deixa eu virar aqui. Nossa, ficou tudo torto. Ó, Tá, o que tu fez aqui, de certa forma, é a mesma coisa. Tu fez a equação da termometria para converter de uma escala para outra, mas não é a ideia desse exercício fazer isso. Apesar de que dá, será que dá? Porque quando a gente faz essa escala, a gente usa as mesmas temperaturas, né? Então é verdade. Tu fez aqui, vamos ver. Tu fez TW menos 40, que é, de certa forma, a temperatura de fusão em Celsius, porque as. Peraí, tá meio confuso até para mim aqui essa parada. T menos 0, porque tu tá falando da temperatura de fusão em Celsius. Tu usou a equação da conversão da termometria, pode ser também. mas eu vou precisar fazer mais uma conta para saber qual é a diferença. Ah, claro, agora na real tu tem que fazer o que o problema pede, né? Ele quer a temperatura de fusão do gelo e de ebulição da água, que tu sabe que fusão do gelo é em 0 graus e a ebulição da água é 100 graus. Então Sim. ali em Celsius tu vai colocar 0, em TC, né? Tu vai colocar 0 e depois tu vai colocar 100. Basicamente é isso. Mas eu não sei se isso aqui tá muito certo. Bem, a gente O que pode eu fazer tava dos dois fazendo? jeitos. Eu acho que tá, mas é que eu não gostei do jeito que foi feito. De toda forma, ninguém se importa com o que eu gosto, né? Eu só acho que seria melhor fazer pela equação da reta. Daí a gente já revisa duas coisas ao mesmo tempo, física e Pode matemática. ser. Mas agora, bem, se tu tá certo, eu acho que tá. Agora o que tu tem que fazer para completar a conta? No lugar do TC, colocar 0, que é a temperatura de fusão, e depois colocar, e daí tu descobre o TW, isolando o TW, né, passando 40 para outro lado, tu vai ver que vai dar menos 40. Já Depois no TC não tu vai foi o colocar 100. raciocínio. Oi? A gente faz outra aula, não tem problema. Mas a resposta aí vai ser menos 40 e 60, tá bom? Ah, Só para tá bom. adiantar. Beleza. Então tá bom. Tchau, Beleza? tchau. A gente Então tá, continua semana tchau. que vem. Valeu. Até. Beijo.